Direito Negro Referenciado, Justiça, Insurgência e Resistência Ancestral. É esse o nome do volume mais recente de uma série de estudos iniciada em 2021, que propõe uma releitura do sistema jurídico brasileiro a partir de uma perspectiva afrocentrada. O livro reúne artigos de autores negros das mais diversas áreas, que falam sobre cotas raciais, racismo ambiental, equidade racial, dentre outros temas. Eu converso hoje no programa Iluminuras com uma das organizadoras do livro, a procuradora do Distrito Federal, advogada criminalista, Ana Maria Prates Barroso. Muito obrigada, doutora Ana Maria Prates Barroso, aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, obrigada pela disponibilidade. É um prazer, Rafa, é um prazer estar aqui nesse programa, que é um programa maravilhoso, né? Que a gente tenta projetar um pouco da leitura nossa aí. Vamos falar sobre um livro maravilhoso também. Falando em maravilhoso, eu me refiro a Direito Negro Referenciado, Justiça, Insurgência e Resistência Ancestral. Bom, essa obra, ela foi lançada recentemente, conta, né, doutora, com estudos de 12 autores que abordam ali temas dos mais variados e bem atuais, mas sempre dentro de uma perspectiva afrocentrada. Que perspectiva é essa? Bom, Rafa, é o terceiro volume que nós temos dessa obra Direito Negro Referenciado. A gente já está indo para o quarto volume, né? A intenção da obra foi justamente trazer visão de autores negros sobre temas sociais que refletem no direito, né? De temas que tenham reflexo no direito. Tanto que nós não temos só juristas, a grande maioria são juristas, mas nós temos também outras pessoas das ciências sociais. Então, quando o editor, na realidade, foi à procura para organizar essa coletânea, a gente pode dizer, do direito negro referenciado, a intenção era justamente dar voz aos autores negros. Nós sabemos que nós temos hoje composição, tanto no direito quanto nas ciências sociais, o número de negros que compõem é muito pequeno. E as pessoas costumam dizer assim, mas eu não conheço nenhum negro nessa área, eu não conheço nenhum negro nessa área. Quer dizer, esses espaços, nós estamos aí, o que nós precisamos é de espaço para isso. Então, a intenção foi justamente essa. Quando a gente fala numa questão afrocentrada, é a intenção de que nós, negros, passemos a nossa visão sobre um determinado tema. Mas isso muda? Muda muito, né? Qual a diferença de uma pessoa branca para uma pessoa negra passar a visão? Olha, a visão que eu tenho é uma visão de quem sofre racismo, de quem vê, né, pessoas negras em ambientes, na realidade, que são ambientes hostilizados. Então, com certeza, quem for ler o livro vai ver que nós temos ali autores com visões diferenciadas sobre determinados temas. Aquele lugar de fala, quando a gente comenta ali, é importante mesmo nesse sentido, porque eu não sinto, eu não vivo. É o que a gente diz, o debate sobre a questão do racismo e da raça, ele não se restringe ao negro. Contudo, há situações em que eu, como pessoa negra, eu consigo expressar aquela vivência que uma pessoa branca não vai expressar. Uma vivência que não é uma boa vivência, né? Porque o racismo não é uma boa vivência. Mas eu, quando sofro um racismo, quando eu sofro, na realidade, uma limitação de espaço em razão da minha cor, uma limitação de manifestação em razão da minha cor, eu sei o que eu estou passando. Então, a minha visão do mundo muda também, né? Infelizmente, o racismo faz com que a gente mude também uma visão de como a gente vê esses espaços que a gente ocupa. Bom, são 12 autores, 13 artigos no livro, e eu comentei aqui no início que eles falam sobre temas completamente variados. Eu vou citar alguns aqui. Nós temos, por exemplo, cotas raciais, direito à moradia adequada, racismo ambiental, políticas de equidade racial no sistema de justiça. Bom, como é que vocês chegaram a esses temas? A ideia é justamente essa? A ideia é justamente essa, em que a gente traga essas visões desses autores negros com as suas vivências e com as suas experiências. Então, quando nós ocupamos esses espaços, é natural que a gente sinta que a gente está ocupando espaço em que a gente ainda é minoria. Então,
Então, o nosso olhar, a nossa vivência é uma vivência diferenciada de quem está nesse espaço. E o que a gente procura também trazer para esse livro é dizer que nós também falamos de assuntos variados, né? E isso é importante. Quando você fala desses temas, as pessoas costumam olhar para a gente e pensar assim, eles só falam de racismo. O que não é verdade. O que não é verdade. Nós falamos de diversos temas, né? Nós somos juristas, então nós falamos de diversos temas. Então a intenção do livro é dizer também isso. Olha, você tem diversos acadêmicos negros, diversos autores negros que falam sobre variados assuntos que não são só assuntos de racismo. Então, e isso é muito normal, por exemplo, as pessoas nos convidarem apenas para falar de racismo, mas não nos convida para falar dos temas que nós trabalhamos ou que nós academicamente falamos deles. Bom, vocês trazem reflexões, denúncia também sobre algo que não funciona ali de acordo com como deveria funcionar. Eu me refiro a políticas públicas, por exemplo, quando a gente fala em racismo ambiental, a moradia adequada. No fundo, são artigos que a gente acaba denunciando algumas situações que ocorrem. Então, quando a gente fala em racismo ambiental, é um tema que começou a surgir muito agora de um tempo para cá, em que começou a se falar muito, apesar de não ser algo recente. É justamente quando os espaços ocupados por pessoas negras são espaços em que você não chega com a política pública ambiental. Então, são espaços em que, na realidade, são espaços deixados à sorte, em que as pessoas vivem sem saneamento, sem água, sem saúde pública, em espaços perigosos, em locais de acesso perigoso, em locais de risco, em locais que podem ser atingidos por enchente de uma forma hiper rápida, né? De uma forma em que essas pessoas morrem com facilidade. Então, são espaços em que o poder público não chega, em que ele não olha, são não espaços, é como se esses espaços não existissem. É como se esses espaços, eles, na realidade, não fizessem parte de uma sociedade. Ou seja, essas pessoas pretas não integrassem a sociedade. Mas isso, Rafa, é de uma questão racista que a gente tem, né? E o racismo, ele vem justamente por esse não olhar, por esse não fazer, né? Pelo não integrar. Não é um racismo em que diz eu sou racista, mas é um racismo em que eu digo, bom, ali é espaço de pessoas pretas, então é um espaço que eu vou ignorar, é um espaço que eu não vou cuidar, né? Então, dentro desse racismo que a gente tem hoje, que é um racismo à brasileira, que hoje não, já é algo que existe há muitos anos, não se fala no assunto, não se fala no assunto, mas você também deixa à margem esses corpos negros, ou mira nesses corpos negros de uma forma que são corpos sempre, na realidade, marginalizados e vulnerabilizados. E aí vamos para um tema sensível aqui, as cotas raciais, por isso que elas são tão importantes para a ocupação de espaços, ou seja, um político negro, ele vai ter aquela sensibilidade, é mais ou menos esse o caminho, né? É esse o caminho, é esse o caminho. Não só o jurista, quando a gente fala de equidade no sistema de justiça, também, mas a gente está falando de todas as posições. O médico negro, ele vai ver, quando ele vê dados estatísticos de que a mulher negra é a mulher que mais sofre quando vai a uma consulta, que quando a questão de gravidez, de partos, é a mulher que mais é violentada no contexto obstétrico. Ele vai analisar que essas pessoas pretas são pessoas em que acham que elas têm uma resistência à dor maior, justamente por serem pretas. Tem um senso comum? Tem um senso comum de que pessoas pretas têm mais resistência à dor. Então, o que acontece? Há uma tendência do médico não valorizar a fala dessa pessoa quando vai ao médico, porque ela tem uma resistência maior à dor. Então, como um médico negro, ele vai trazer essa visão. Ele vai trabalhar numa mudança de visão. Então, são espaços em todos os locais que nós devemos ocupar. Então, você hoje, como advogada, como magistrado, a tua visão na hora de analisar uma abordagem policial, você vai trabalhar com o olhar de que se foi racista ou não foi racista. Então, as cotas, elas são essenciais para que a gente esteja nesse espaço.
Eu me recordo que eu entrei em faculdade sem cota, também passei no concurso público sem cota, porque na minha época não existia a questão de cota. E o tanto que eu era a única nesses espaços, o tanto que a visão negra que tinha nesse espaço era somente minha. E isso agora é algo que a gente já começa a ver em alguns ambientes, nós somos poucos ainda, mas começamos a ser alguns. A gente deixa de ser algum para ser alguns. Então a nossa intenção é de dizer, aqui onde eu estou, eu quero e tenho certeza que outras pessoas negras também devem estar aqui comigo. Você acha que nós avançamos, isso é fato, né? Mesmo que a passos lentos, ao longo dos últimos anos, nessa perspectiva afrocentrada, né? Em que ponto nós estamos no Brasil de 2024? Quais são os gargalos para a gente poder avançar mais ainda? Eu costumo dizer que a gente também não pode ter um pessimismo quanto a mudanças que a gente luta por elas. Nós tivemos várias pessoas que vieram antes. A gente sempre, quando trabalha no contexto afrocentrado, a gente sempre fala de negritude. A gente trabalha com valorizar quem veio antes, quem abriu esses caminhos nessa luta. E porque esses caminhos foram abertos, que nós entramos nesses caminhos e fomos estendendo mais esses caminhos. Hoje, você olhar hoje, por exemplo, o espaço que eu ocupo para um espaço de 20 anos, ele é diferenciado, ele já teve sim uma mudança de ter outras pessoas negras e mais pessoas negras nesse espaço. Ainda é pouco? É pouco. As mudanças ainda são pequenas, mas elas ocorreram. Quando você vê essa fotografia desses 12 juristas, uma turma jovem, uma garotada que está vindo... Isso. É um exemplo, né? É um exemplo de uma nova geração que já tem uma consciência racial crítica desde o início, que já assume o seu papel na sociedade com essa consciência racial, com essa consciência crítica, com essa intenção de mudança, com essa intenção de imposição negra, de dizer, eu estou nesse espaço, eu tenho o direito de estar, eu quero ocupar e quero falar sobre isso. Que isso deixe de ser um tabu. Isso deixe de ficar sempre dentro daquele contexto não dito. Aqui ninguém é racista, aqui ninguém é racista. E não se debata sobre isso. O tema tem que ser debatido, ele tem que ser trazido, ele tem que ser questionado. Então você hoje, quando ocupa um espaço público e um espaço de decisões, não estou falando só no contexto jurídico, você tem que se questionar. Até que ponto eu estou tendo um comportamento racista? Até que ponto eu fazer isso é um racismo ou não? Se eu acredito que a gente vá ter uma sociedade não racista, eu acredito. Talvez eu não veja isso, talvez eu ainda não veja, mas eu acredito sim. Eu acredito que, como nós já tivemos quem abriu esses caminhos, nós já tivemos pessoas que acreditaram numa mudança, em algumas mudanças elas já ocorreram, eu acredito sim que a gente vai evoluir muito mais quanto a isso. Perfeito, Ana. Eu vou pedir licença agora, a gente vai fazer um intervalo rápido e já voltamos a conversar. E o Iluminuras volta em instantes. Iluminuras de volta. Hoje quem está comigo aqui nesta edição é a procuradora do Distrito Federal, a advogada criminalista Ana Maria Prates Barroso. Neste bloco a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de um processo penal democrático com práticas não racistas. Vamos apresentar um livro também lançado recentemente pela doutora Ana Maria, Por um Processo Penal Não Racista. Explica pra gente esse tema, ele está muito em alta, né? A gente vem discutindo, que bom que a gente vem falando muito sobre isso. Nós temos um sistema, quando a gente fala de sistema, é de fato desde a delegacia até o julgamento, um processo que vai se perpetuando ali práticas desde o início racistas. E que práticas são essas? É isso que eu tento trazer no livro, sabe, Rafa? Um pouco a abertura dessa visão de como o nosso sistema naturalizou práticas racistas. Houve uma naturalização dessas práticas. Então, o que a gente costuma dizer é que o negro é visibilizado ali na ponta, a cor dele, a raça dele é visibilizada e ele é marginalizado.
Então, a questão do negro ali na ponta se vê. Na hora que ele é preso, ele é marginalizado, né? A pessoa negra, na realidade, a gente tem exemplos imensos disso. Toda semana a gente vê isso nas notícias de como essas abordagens são feitas, de que maneira, né, esse negro é visto como criminoso. E naquela ponta, ele é visto como uma pessoa negra, como uma pessoa criminosa. Ele entra no sistema, é como se a raça desaparecesse e ninguém fala mais sobre isso. Ninguém fala. Ninguém fala. Então, há uma perpetuação, que eu costumo dizer, a questão não é só na ponta, porque se começou na ponta e os outros atores processuais nada dizem e deixam perpetuar uma prática que foi tida racista, então o racismo ele existiu em todas as fases processuais. Então, vamos trabalhar com um exemplo que muito tem se debatido, que tem se debatido no Supremo, inclusive no debate da questão da descriminalização da droga, de que há dados estatísticos de que o negro é considerado traficante com uma quantidade de droga muito menor do que a do branco. Então, o branco, para ser considerado traficante, a quantidade de droga é muito maior do que a do negro, mas muito maior mesmo, coisa de 3, 4 vezes maior. São dados estatísticos já que são feitos com base nessas abordagens. Contudo, quando o ator processual pega um processo desse e vê que o negro foi preso com uma quantidade de droga que, no caso, o branco seria considerado usuário, nada se faz. Nada se faz. Ah, mas ele foi preso, ali a culpa é de quem prendeu. Não, ele foi preso, mas o sistema manteve isso. Então, você teve um promotor que denunciou, em que nada falou dessa abordagem, você teve um juiz que julgou, desembargadores que mantiveram e outros tribunais que foram mantendo aquela prática racista. E ela foi mantida, o que dá, na realidade, um empoderamento para que ela continue assim. A questão do reconhecimento de pessoas, que o STJ tem debatido isso, que o índice de reconhecimento de pessoas negras, os erros, são muito maiores do que das pessoas brancas. Aí se pergunta por que isso? Porque já tem estudos quanto a isso, que o branco tem uma dificuldade de reconhecer a diferença do negro. Ele olha e acha que todo negro é igual. Acha que todo negro é parecido. Pessoas que geralmente ficam presas injustamente, via de regra, são pessoas pretas. São pessoas pretas. A grande maioria desses julgamentos em que houve reconhecimento dos erros, dessas injustiças, foram de pessoas negras. Então, é um sistema hoje que está gritando isso, né? O sistema está gritando, ele está dizendo, olha, tem algo de errado. Eu fui defensora há muitos anos, né? A ideia de escrever esse livro veio de quando da minha prática da defensoria. Quando eu cheguei na defensoria, eu era a única pessoa negra. Como defensora, quando cheguei como defensora, como atora processual, né? Eu era a única pessoa negra, não tinha nenhum colega negro, não tinha juiz, não tinha promotor, não via negros. Eu via negros só no banco do réu, só no banco dos réus. E eu pensava assim, nós não temos um gene da bandidagem, não existe isso da pessoa negra, né? Nós não temos o gene da burrice, isso não existe na pessoa negra. Então, por que nós estamos naquele outro espaço e não estamos nesse espaço? Então, não questionar isso é não querer ver como o nosso sistema é racista. E nunca se quer reconhecer o racismo, né? O racismo é algo que você não quer reconhecer, você está vendo, mas nada se fala. Por que, na sua avaliação? Porque é feio ser racista. Não é nem porque é crime, porque é feio. É feio, eu não gosto de dizer que eu sou racista, mas eu tenho atos... Há um constrangimento quando você diz isso que você fez é um ato racista. Não, não é. A pessoa não reconhece. E o não reconhecimento gera uma barreira para o debate. O não falar sobre o assunto gera uma barreira para o debate. Então, quando eu até digo isso no meu livro, que o racismo ele opera ali no não dito também, no não fazer também. Quando se deixa a coisa sem nada falar e sem nada fazer, é um fazer, é um ato racista. Então, são todos os atores processuais que têm que começar a se questionar na hora que
tem um poder de decisão, até que ponto esse poder de decisão que eu estou tendo aqui não é um poder de decisão em que eu tenho um ato racista, uma prática racista. E eu falo isso no livro. Os doutrinadores não falam sobre isso, né? Os atores processuais não trazem isso para o debate. Porque geralmente são brancos. São brancos. Como você hoje tem um livro de direito penal e direito processual e você não fala sobre práticas racistas? Eu acho interessante que a senhora contextualiza a raça no sistema penal, fazendo um recorte do antes e do depois da escravização. Inclusive, a doutora Ana Maria Prates aponta, achei muito interessante essa questão, que com o fim da escravização, o Estado assume o lugar dos senhorios. Assume o lugar dos senhorios. A realidade, quando a gente teve o fim da escravização, que não foi pelo dia 13 de maio, né, que a gente costuma dizer, nós já tínhamos uma pressão no Brasil que foi o último a abolir a escravidão. E o Brasil pensou assim, e o que nós vamos fazer com esses negros no dia de amanhã? Então, o sistema penal recebeu esses negros. De que forma? A criminalização das condutas, a criminalização da religião do negro, do agir, do modo de vida do negro, ela começou a ser criminalizada. Ela começou a ser criminalizada de uma maneira que eu tirasse esse negro, ele vem para o sistema penal. Quer dizer, porque eles foram jogados à própria sorte. Aquela foram coisa jogados de, à própria sorte. Liberdade. Não foi bem assim. Foram jogados à própria sorte, negros que foram retirados do seu lar, foram retirados das suas famílias, em que foram mantidos em sistema cruel, né, sem estudo, sem profissionalização. Foram negros que foram largados à sorte. Então, nós libertamos esses negros, eles que se virem quanto a isso. E ao libertar, o sistema penal se preparou para isso. Se preparou criminalizando condutas, se preparou pela forma como o processo penal evoluiu. E eu costumo dizer, racismo e punição, eles se intercalam, né? O direito penal, a punição, ela precisa do racismo para continuar sobrevivendo. Então, há uma retroalimentação, há uma alimentação mútua do racismo no sistema penal. Ele se alimenta disso. Aqui que lá no início do século passado, os capoeiristas, por exemplo, eram presos. Eram presos. Né? Os sambistas, né? O samba durante muitos anos era associado a pessoas negras, eram considerados ali marginais. E é interessante, Afa, que quando a gente vai ver toda a história da capoeira, a capoeira deixou de ser marginalizada quando ela começou a ser praticada pelos brancos. Aí ela deixou de ser marginalizada. Aí então a gente consegue perceber como essa cultura racista é uma cultura que perpetua durante anos. A religião. A religião. A religião, até hoje nós temos o racismo religioso com religiões africanas, até hoje nós temos. E a gente percebe isso, isso é perceptível nas diversas reportagens, como esses templos são vandalizados, né? Como a forma de que essa religião é uma religião demonizada, né? E a gente percebe isso ainda. Então, esse racismo, ele vem perpetuando de uma época que a gente tinha da escravização. Mas a gente não pode admitir falar num processo penal democrático se é um processo penal racista. A gente não pode admitir isso. Você nunca vai ter um processo penal democrático com práticas racistas, com práticas que perpetuam o racismo. Agora, é um desafio mudar esse cenário no Brasil de 2024, onde muitas pessoas falam que não compreendem ou que não enxergam, que não é bem assim. De novo, como você colocou lá no bloco anterior, a gente precisa de ocupação de espaços de negros como defensores, advogados, ministros, operadores do direito também, e a sociedade com essa visão conectado à sociedade, não é do que se trata aqui no seu livro. É uma questão de sociedade também, né? A mudança, apesar de eu falar de uma mudança do sistema, o sistema é composto pela sociedade, o sistema é composto pela e para a sociedade. Então, essa mudança é uma mudança que a gente tem que ter desde a base até o topo. É uma mudança em que essas práticas são perpetuadas porque nós temos visões que são visões racistas e do deixar passar, né? Do não se questionar. Então, na realidade, a mudança é de um todo na sociedade, porque quando a gente fala sociedade, eu sou sociedade, você é sociedade, quem está me ouvindo é sociedade. E essa mudança tem que partir de todos, porque
Eu mesma que não seja um jurista, se eu começo a questionar isso, se eu começo a levar isso para as falas, para os debates e trazer isso para o questionamento, eu vou fazer com que mais pessoas pensem sobre isso. Esse é o ponto de partida, Esse é o ponto de partida. Eu, dentro da minha visão, eu entendo que o debate é a melhor forma da gente ainda trazer uma consciência e trazer uma mudança para isso. Porque é o que a gente costuma dizer. No Brasil não fala que não é um país racista, mas você já vê que é um país racista pelos próprios espaços que nós ocupamos. Enquanto você ficar nessa de que o Brasil não é racista, de que aqui nós não temos racismo, que racismo só existiu nos Estados Unidos, na África, que nós somos um país que é um país pela miscigenação, nós não somos racistas, nós vamos manter as práticas racistas. Então, nós somos um país racista. As nossas práticas são racistas. O sistema penal é um sistema racista, é um sistema que mira no negro, e isso tem que ser debatido, isso tem que ser conversado, isso tem que ser reconhecido para que isso possa começar a ser mudado. Que bom que você nos ajuda a compreender, a debater o assunto por meio das suas obras, das suas palestras, das suas entrevistas. Eu quero agradecer demais a sua participação. Eu que agradeço esse espaço para um debate, que é um debate que faz parte da minha vida. Eu agradeço muito por esse espaço, Rafa. Um debate muito caro, muito importante, ou deveria ser para todos nós, né? Muito obrigada, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, pelas suas obras. Muito grata pela participação. Obrigada, Rafa. Muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.